Fala, meu terceirão, professor Dudu, professor Eduardo, matemática aqui com vocês. Então, turminha, na aula de hoje a gente vai estudar circunferência, equação reduzida da circunferência. O que vem a ser circunferência, neguinhos? Circunferência é o conjunto de pontos equidistância do centro. Muita gente confunde, né, circunferência com círculo. Preste atenção nesse raciocínio aqui, neguinhos, ó. Observem, circunferência é essa linha imaginária aqui, beleza? Já círculo é essa linha e a parte de dentro. Ou seja, circunferência é somente o contorno. Círculo, o contorno e a parte de dentro. A gente vai aprender aqui agora a equação reduzida da circunferência. É isso mesmo. A circunferência, ela tem uma equação reduzida. Mas para você encontrar a equação reduzida, você só precisa de duas informações, terceiro ano, ó. Você só precisa da medida do raio e a medida do centro. Você só precisa de duas coisas para encontrar a equação reduzida da circunferência. Terceiro ano, olha a fórmula genérica aqui, ó. Preste atenção. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa é a fórmula genérica da equação da circunferência. Vocês só precisam do valor de A e de B, ou seja, do centro dessa circunferência. E você precisa do raio, ou seja, neguinhos, ó, a gente só precisa do centro e do raio. De posse do centro e do raio, a gente consegue montar a equação reduzida dessa circunferência. Tá massa? Ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Eu só preciso do centro e do raio. Vamos na prática. Vamos para o exemplo 1 aqui ligeirinho, terceirão. Qual a equação reduzida da circunferência? Seguinte, ó. Eu tenho aqui, o centro dela é 3 e menos 4. E o raio dela é 5. Eu tenho aqui o raio e o centro. Eu tenho o centro e o raio. Como é que eu faço para encontrar a equação reduzida dessa circunferência? Turminha, vejam como é simples, né? Vejam como é tranquilo resolver uma equação reduzida de uma circunferência, certo? Rapidão, ó. Foca aqui, neguinhos, ó. Eu tenho aqui o raio. O raio dela é 5. E eu tenho também o centro. Quem é o centro dela? 3 e menos 4. Terceirão, ó. Você tem o raio. Beleza. Você tem o centro, que é 3 menos 4. Então, sabe quem é essa equação reduzida? Olha o que é que você faz, ó, para encontrar a equação reduzida. É só colocar na fórmula genérica, ó. X. Quem é o A, né? 3, ó. Troca de sinal. Menos 3 ao quadrado. Mais Y. Quem é o B? Não é menos 4? Troca de sinal. Mais 4 ao quadrado. Igual. Quem é o raio? Né? 5. Fica 5 ao quadrado. Então, terceirão, é como fica fácil, ó. X menos 3 ao quadrado. Mais y mais 4 ao quadrado igual a 25. Acabou. Essa é a equação reduzida da circunferência. Olha o que a gente faz, ó. Eu só preciso do raio e do centro. E eu boto na fórmula, ó. No lugar de A, eu boto o primeiro elemento, né, do ponto. No lugar de B, eu boto o segundo elemento. Lembrando de trocar o sinal, ó. Menos por mais, né? Isso dá menos. E menos por menos, nesse caso, deu mais. Ok? E no lugar de R, eu boto quem? O 5, ó, 5 ao quadrado, porque no caso, nessa circunferência, o raio era 5. Tá aqui a equação reduzida, beleza? Preste atenção, terão casos que vocês já vão ter a equação reduzida e ele vai pedir o quê? O centro e o raio, ó. Aqui eu dei o centro e o raio e pedi a equação reduzida. Se por um acaso alguém chegasse para você e desse já, por exemplo, ó, x mais 7 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a, sei lá, a 36. Vejam que aqui eu tenho a equação reduzida de uma circunferência. Se alguém chegasse para você e perguntasse quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência, o que é que você faria, neguinhos? Ó, repare como é simples, ó. Sabe quem é o centro? Troca de sinal primeiro, troca de sinal do segundo. Beleza, esse é o centro, ó. Menos 7 e mais 2. E quem é o raio? A raiz quadrada do valor que tiver no segundo membro. Raiz de 36, 6. Pronto, tá aqui o centro e o raio. Uma questão que lhe peça o centro e o raio, e se ele lhe der a equação, fica simples, né? Vamos na prática aqui. Vamos para o exemplo 2. Ó, exemplo 2. Preste atenção, beleza? Vamos lá, exemplo 2. Qual o centro e o raio da circunferência de equação? X menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. E aí, neguinhos, como é que eu faço para encontrar o centro e o raio? Terceiro, o centro é muito fácil. Sabe quem é o centro? Ó? O número que está aqui não é menos 3, fica 3. O número que está aqui não é 0, fica 0. Tranquilo. Então, ó, e quem é o raio?
É a raiz do número que tiver lá fora, que tiver depois da igualdade. Raiz quadrada de 49 dá quanto? 7. Acabou. Encontrei o centro, encontrei o raio. Belezinha? Equação reduzida da circunferência. É muito tranquilo. Eu só preciso encontrar ou ter o centro e o raio que eu monto essa equação. Vamos aqui para mais um assunto. Ó. Posição relativa entre ponto e circunferência. Neguinhos, um ponto qualquer, ele pode pertencer a essa circunferência, pode estar na linha, certo? Ele pode ser interno a ela, ou seja, está dentro, não é isso? Ó. Dentro do círculo, ele pode estar interno a ela, ou ele pode estar externo, fora dela, fora. Ó, presta atenção. Quando é que um ponto ele pertence à circunferência? Quando a distância desse ponto até o centro foi igual ao raio, ó. Quando a distância do ponto até o centro foi igual ao raio. Quando é que esse ponto ele é interno, ele está dentro, não é isso? Ele está dentro do círculo, ele é interno. Quando a distância desse ponto até o centro é menor que o raio, ok? E quando é que o ponto ele é externo? Ele está fora, ele é externo. Quando a distância desse ponto até o centro for maior que o raio. Na prática, vamos na prática aqui ligeirinho, neguinhos, ó. Imagine aqui uma circunferência qualquer. Eu vou colocar que é só, sei lá, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 igual a 7. Pronto, tá aí, certo? Eu coloquei para vocês uma circunferência qualquer. Aí eu vou e pergunto a você, terceirão, ó, imagine esse ponto aleatório, essa circunferência aqui aleatória, certo? Eu dei uma equação reduzida e eu quero saber qual é a posição desse ponto, ó. Esse ponto aqui, sei lá, 4 e 5. Esse ponto aqui, 4 e 5, ele é interno a essa circunferência, ele é externo ou ele pertence? Sendo que eu já dei a equação reduzida. Sabe o que é que você faz, ó? O x é 4, não é isso? E o y é 5. Você vai substituir. Ó. No lugar de x, você bota o x. No lugar de y, você bota o y. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá, pessoal. No lugar de x aqui, fica como? Ó? 4 menos 3 ao quadrado. Mais. Quem é o y? 5, né? 5 menos 2 ao quadrado. Vamos lá. Vamos ver se é 7, certo? 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Mais. 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Vamos lá, 1 mais 9 dá 10. 10 é igual a 7? Não, 10 é maior que 7. Então, pessoal, o que aconteceu? Ó, quando aqui o resultado do primeiro membro for maior, ele é externo. Quando o resultado for igual, pertence. Ó, igual. Se fosse aqui 7 igual a 7, esse ponto pertenceria a essa equação da circunferência. Esse ponto pertenceria a essa circunferência. Então, se fosse igual, se fosse 7 igual a 7, pertenceria, né? Como a soma aqui deu maior que 7, então esse ponto é externo. Mas se por um acaso o valor daqui fosse menor do que 7, tipo fosse número 5, ele seria interno. Então, terceiro, tem 3 raciocínios, ó. Se aqui for maior, ele é externo. Se for igual a 7, ele pertence. Se for menor que 7, ele é interno. Então, equação reduzida da circunferência. Show! Valeu!